Oi pessoal, sou o Kaique e hoje eu tenho dois convidados muito especiais, que é o Denis e a Miriam. Eu assisti uma entrevista com eles e os convidei e eles aceitaram falar um pouquinho sobre a experiência dos dois. Bom, Denis, Miriam, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E pra Legal. gente começar, eu queria saber como vocês se conheceram. Pode falar. Nós conhecemos uma outra juntas na internet. Na internet. Na internet. Eu não falo muito português porque, sabe, eu sou russo, ela é brasileira. Como nós conhecemos? Nós nos conhecemos em um site e foi tipo do nada, assim, não foi intencional nem nada. A gente começou a conversar, não foi site de relacionamento. A gente começou a conversar e a conversa foi legal. E no começo, na verdade, a gente não tinha nem foto, a gente não sabia se era homem ou mulher, sabe? Só como amigo mesmo, tipo, pra Aham. praticar inglês e tal. Daí a gente foi adicionando. Eu adicionei ele, na verdade, no Skype. E a gente continuou a conversar. Daí foi isso, assim. Não, eu deu, me deu. Skype dela, eu adicionei, né? Ah, é. Sim, é que já faz um tempinho, assim, daí faz um pouco de Ah, confusão. sim, sim. Então, vocês conversavam no caso em inglês. Era um site para aprender idiomas e vocês se comunicavam só em inglês, era assim? Isso, na verdade eu não sei de idioma, é o Chatroulette, não sei se você Ah, conhece. conheço. Mas aí, tipo, eu só entrava mesmo pra conversar, tipo, pra praticar e tal. Sim, é muito bom pra conhecer Sim. pessoas. Eu já conversei com gente da Rússia lá. Sim, então, é o que eu falo, tipo, e pra ter relacionamento por lá, eu acho que é um pouco muito, na verdade é bem difícil, né, pra isso acontecer, porque é um site de conversa rápida. Então, você conversa e, tipo, a pessoa vai lá e já passa você rapidinho. Era assim, nós estávamos conectados na chatroulette. Eu mesmo não vi, fui fazer café, alguma coisa, voltei, vi que isso, conectei com alguém. E escrevo só um pouquinho, e viu agora. Estão no Brasil, casados, né? Assim Que aconteceu. legal. E como foi que vocês se viram pela primeira vez? Da internet pra vida real, assim, né? O dia a dia. Como vocês. Foi a impressão quando vocês se olharam sem ser pela tela de um computador pela primeira vez? Ah, então, eu fui pra Rússia, né, e quando aconteceu várias coisas, porque eu fui assim, sabe? Meus pais eles não aceitaram tanto, mas eu fui pra lá e aconteceram muitos problemas, na verdade, no decorrer, sabe? Durante, antes de ir e durante a viagem. Então, quando eu cheguei, quando eu senti, sabe, uma sensação assim de alívio, de calma. Isso foi muito Uhum. bom. Porque depois da internet era muito felicidade de conhecer juntos, né? Ele ficou bem mais assustado do que eu, porque eu vi ele primeiro, né? Aí eu Sim. fui, peguei na mão dele, ele olhou assim pra mim e falou: Nossa, tipo, Miriam, na frente Eu de todo gritei, mundo e gritei, tal. oh, Miriam. Era muito gente na aeroporto, sabe? Nós conhecemos assim. No Moscou era frio para ela. Nossa, tudo era bem, né? Nós voltamos na mesma cidade depois. Imagino. Eu quando vi a entrevista de vocês com a Snejana, eu também fiquei muito admirado com a coragem, primeiro, porque vocês são tão novinhos. E assim, e ter a coragem de ir pra Rússia, de enfrentar o que vocês enfrentaram. Como vocês já falaram lá, mas eu gostaria também que o pessoal daqui do canal soubesse como foi que a família de vocês reagiram, principalmente a da Miriam, que é quem foi primeiro, né? O que é que seus pais acharam, o que é que os pais do Denis também achou, e qual foi o maior aperto que você passou, a coisa mais difícil assim lá? Ó, no começo, tipo, a família dele não aceitava. Uhum. Sim. Por causa disso, nós conversamos, eu separei da minha família e eu fui alugar alguma, como, quarto, né? É um quarto Não para pensão e todos os tal. dinheiros que eu tinha, porque não tinha muito dinheiro, sabe? Comecei a trabalhar e nós conversávamos mesmo, sabe? Como celular só. No computador não tinha assim celular, Viber, Line, assim coisas, programas, Aplicativo não é pra falar aplicativos. mesmo. Uhum. Então, na minha situação, meus pais eles não se importavam muito quando eu conversava, sabe, pela internet. Eles pensavam que era alguma brincadeira e tal. Porque eu nunca fui, tipo, de ter muitas relações e tal. Eu nunca tive assim. Aí, pra eles, foi assim, ah, ele tá conversando, tipo, com alguém e tal. Não vai ser muito sério de uma pessoa da Rússia. E meu pai, até ele não é um pouco leigo, assim, assuntos de internet. E ele pensava que ele poderia estar mentindo pra mim e tal. Uhum. Nossa, já pensou se ele não tem perna, ou sei lá, alguma coisa assim. Ai, Eu pai. fiz foto da perna especial para mostrar. Uhum. Nada a ver. Só que daí eles pensavam que era realmente brincadeira, sabe? Mas daí eu resolvi ir. No momento que eu falei, foi
um choque pra todo mundo. Ninguém acreditava, falava, nossa, você não Uhum. pode ir, você é louca, você não conhece ele. E não foi só os meus parentes, né? Foi os meus amigos também. Todo mundo me chamava de louca. Como é que você vai pra um país onde você nem conhece a pessoa? E, tipo, eu fui com dinheiro só da passagem mesmo. E um pouco de dinheiro, porque a gente dividiu, né? Uhum. Eu comecei a vender muitas coisas. Comecei a vender ter livros. Algo assim que eu realmente gosto muito, mas eu vendi porque é algo material, né? Você, Notebook, ela vendeu sim, notebook, todo. notebook, celular, vendi muitas coisas. E ele também foi trabalhando e foi assim que a gente se viu. Não tinha tanto dinheiro nem nada assim, porque se a gente vai com bastante dinheiro até que dá pra voltar, né? Dá pra dar Uhum. uma. Mas não, eu precisei mesmo dele. E se ele fosse uma pessoa. Se ele estivesse me enganando, eu estaria ferrada. Mas E nós éramos, como vai ser? Com certeza. com certeza. Com certeza sobre amor, sobre nossos sentimentos, Sim, é. porque a gente conversava também direto, sabe, pela internet. Então eu tinha certeza que ele não estava me enganando e ele sempre foi muito sincero comigo. Sempre mostrou que ele não era nada assim, sabe? Tipo, mostrava os problemas e tal. Então foi algo bem sincero e verdadeiro Uhum. mesmo. E quando você chegou na Rússia, você chegou num país mesmo que decidiram morar juntos. Vocês moravam na mesma cidade que o Denis. Qual foi a cidade que vocês viveram lá na Rússia? A cidade chama Ulyanovsk. É cidade assim, não muito popular. É a cidade do Lenin, só pra Cidade do Lenin, deixar né? mais Ele popular a nasceu lá, cidade. nasceu lá. É quantos? 1.500 quilômetros mais longe daqui a Moscou, mais na leste, né? Isso, é mais perto da Sibéria e tal, da Ásia. Quando passamos quantas horas como trem? Acho que foi 12 horas dentro do trem. Dentro do trem, né? Lá é frio também, bastante, assim. Cidade não muito, assim, maravilhosa, sabe? Então eu era dentro da vida russa, assim, sabe? Profundo, né? Assim. Vivemos lá no apartamento, um quarto, qual eu aluguei. E ela passou bastante aventura, assim. Mesmo na Moscou, até a minha cidade, dentro da cidade. E quanto tempo você passou lá, Miriam? E na Rússia, quando você decidiu ir pra casar, tal, você ficou quanto tempo lá? Na Rússia, eu fui no dia 31 de outubro, eu saí do Brasil. Cheguei lá dia 1 de novembro e fiquei até o dia 16 de janeiro. Uhum, Aí a gente voltou junto no dia 16. uhum. Era assim. E a diferença cultural? Porque assim, apesar de eu achar que nós brasileiros temos algumas semelhanças com a Rússia, eu acho parecido em alguns pontos, mas tem um lado também bem diferente. Como foi para você a cultura da Rússia? O que você achou do povo? E o que o Denis achou do Brasil também? Como foi esse choque cultural assim? Então, primeiro, tipo, eu acho que o Brasil tem regiões, né? E cada região tem uma personalidade diferente. E como eu sou do sul, então o povo é ainda mais parecido, né? Com o russo e tal. Mas de qualquer forma é diferente também. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu reparei foi sei lá, o barulho não é tão assim intenso e forte igual o brasileiro, né? Eles não conversam tanto, não tem aquele calor humano, tipo, do brasileiro. As pessoas, elas não riem muito. Eu não escutei, tipo, grupinhos dando risada e tal. Foi bem assim, bem diferente mesmo, na verdade. Eu senti isso quando eu cheguei no Brasil também. Só nós chegamos no aeroporto, começou barulho. Muito, Sim. muito barulho. Eu mesmo fiquei cansado durante 10 minutos, talvez. Que Então, isso? Todo mundo quando ia rir. porque a gente parou na Inglaterra, né? E no aeroporto a gente ficou perto de vários brasileiros e eles já começaram a falar, assim, bastante. E ele, nossa. E quando a gente chegou no aeroporto, a gente foi direto pro Tietê, pra rodoviária. E lá, nossa, aí que ele viu mesmo, tipo, o Brasil, assim. Cada pessoa é diferente, sabe? Sim, é muito diferente. Lá é mais assim padrão, né? As pessoas elas vestem iguais, elas são iguais, Uhum. tipo, características e tal. Aqui, tipo, você vê pessoas de todos os tipos e tudo mesmo. É Roupa diferente. diferente, tudo. Sim. E o que é? Era interessante no Brasil, para mim, eu gostei bastante esta coisa que pessoas são abertas para outros, sabe? Bondosos, gentilezos, conversam. Por exemplo, nunca na Rússia alguma pessoa podia falar comigo quem eu não conheço, sabe? Mas aqui no Brasil é normal, sabe? Conversa com cada pessoa sem problema.
Cada pessoa vai ajuda se você pergunta alguma coisa. Você sentiu dificuldade, Denis, no começo de ter essa comunicação quando alguém chegava pra você já falando, ou apertando a mão, ou até abraçando, que brasileiro gosta de abraçar. Você não achou estranho, não? Opa, tá me abraçando, nem me conhece. Não, porque eu não era surpreso com isso, porque minha esposa me avisou sobre isso e eu já imaginei sobre isso. E era verdade, realmente, demais verdade, porque a família muito ajudou, pessoas, todos, eles ajudam no trabalho, por exemplo. Se eu não atendo alguma coisa, não há problema, por exemplo. Lá na Rússia eu tenho certeza que se você vai chegar lá, não atende alguma coisa, alguém vai ficar bravo, alguma coisa Tem assim. essa também, né? Que é um país de imigrantes, né? O Brasil. Daí as pessoas elas são mais tolerantes. Então. Eles entendem. Alguém fala, oh, alemão? Não, alemão, é russo. Ah, da Argentino, né? Tem Rússia. gente que fala que é argentino. Argentino, assim, espanhol mesmo. Eu imaginei que o pessoal, até pelo sotaque, apesar que seu português está muito bom, mas pelo rosto, o pessoal nota que não é brasileiro. Aham. Mas com Miriam, foi assim na Rússia ou não? Porque ela tem um rosto um pouco de eslava. Eu acho que parece um pouco. Não, ninguém, tipo, reparou que eu não era russa. Todo mundo pensava que eu era russa. Tipo, Uhum. até o povo da pensão aí a gente morava, eles pensavam que eu era russa. Tipo, eles conviviam comigo e eles pensavam, nossa, ela é, tipo, da vila, da casa do avô do Denis e tal. Eu Realmente russa. chego comigo no mercado, por exemplo, nós pagamos por alguma coisa, e caixa, né? Caixa. Isso na caixa. Na caixa, eles perguntam eu, sobre dinheiro alguma coisa. Eu não entendi. Caixa, essa pessoa aqui trabalha lá. Olha pra ela, porque eu não entendi. Ela é russa, né? Por quê? Porque ela é igual Mas a russa. aqui, tipo, se ele não fala nada, as pessoas também pensam que ele é brasileiro. Tipo, eu não sei como é assim, mas aqui tem várias pessoas igual ele. É porque, tipo, a gente mora no sul, né? Então tem muito, assim, parecido com ele. Tem Uhum. bastante, sim. Tipo, os parentes e tal. Parece irmão, todo mundo fala que a gente é irmão. E nós somos jovens, sabe, assim, iguais Sim, fala, também. vocês são irmãos e tal, nossa. Aí, Tem qual a aliança aqui. idade? Eu não perguntei a idade. Qual a idade de vocês? Eu tenho 20, ele tem 21. Uhum. Nossa, vocês parecem mais novos, inclusive. Parece Parece, 17, todo mundo fala. 16. Aham. E de Tá. comida? O que foi que. Começar pelo Denis. O que é que você mais gostou da comida do Brasil? E que não gostou também? Eu cheguei e primeiro dia eu gastei tudo que eles deram. Gostou, gostei. Gostei, sim. Você falou gastei. Gostei. Tudo Dá pra comida, ficar. tudo doce, carne. No mesmo comida tradicional, arroz e feijão. Nunca eu comi na Rússia assim muito arroz e feijão, realmente. Mas aqui adaptei, sabe? Comecei a gostar. Agora só feijão e arroz primeiro. É, aqui carne é muito tradicional, por exemplo. Eu entendi que na Rússia tem problema com carne. Se vê assim dentro deste negócio. Porque cada dia aqui tem carne, cada dia. E carne é separado por exemplo, da comida. Lá na Rússia é popular, por exemplo, carne com arroz, esta mistura, parece uma sopa grande. Aqui não, é diferente. Um churrasco, por exemplo, é muito melhor do que este coisa, shashlik da Rússia. É porque é importado também, né, carne lá. Então, não é todo Sim. mundo que tem acesso, assim, igual ao do Brasil. E lá é bastante porco, né? Eles fazem churrasco mais de porco, né? Eu já vi assim. Aqui tem calabresa, porco. É que lá não é churrasco aqui, lá é espetinho. É um pouco Espetinho. diferente. Por exemplo, um pedacinho de carne mais É pequenininho e pequenininho. tal. Não pode ser assim como churrasco, mas aqui é exatamente tradicional dentro da casa com família, é uma tradição. Lá não, pode ser diferente. Então, muito diversidade da doce, sabe, aqui. Lá aqui eu comi doce. Todo simples. Aqui é muito, sabe, assim, improvisado, normal. Então, tipo, eu mesma, eu gostei de salada. Nossa, o galupsi também eu achei bem gostoso. Mas o galupsi é tradição aqui no Paraná também. É o charuto de repolho. Então, assim, não foi muito. E a salada é maionese e tal. O que eu não gostei foi, tipo, cacha. Eu não gostei de cacha. Caixa, assim. É estranho. Ah, Borscht. Borscht. Borscht nós borscht eu não não comi. Mas aqui comemos. também é tradicional. Tipo, mas mais pra indo pra Curitiba, assim. É por causa dos ucranianos, né? Aqui tem bastante Sim, ucraniano. sim. Como pelmenen também. Mas minha Sim. família, quem eu conheci, eles são não russos. Eles são tártaros, sabe? Alguma nacionalidade dentro
Rússia. Eu lá comi um pouco diferente, eu comi uma coisa que chama yakmish. É gostoso, né? Bastante gostoso, É uma massa tipo pastel que dentro é batata. Eu achei bem batata gostoso. É cozinhada. diferente, assim, gostoso. Aham. Então, gostei tudo. Eu, claro que não gostou tudo, porque você entende, né? Que eu comi melhor. E aqui no Brasil, você conseguiu trabalhar já aqui no Brasil? E do que você trabalha? Então, eu cheguei que não tinha muito problema encontrar trabalho, mesmo se comparar com a Rússia. Eu, 2 meses, talvez, 1 mês e meio, eu trabalhei na Lava Jato. Lavei carros, uma pessoa boa me ajudou também. Ele chegou na sexta-feira, foi na quarta-feira ele já arrumou o Aham. trabalho. Sim, foi muito rápido. Este negócio pode ser problema na Rússia, por exemplo. Já eu trabalho aqui com carteira de trabalho, sem problema, É no né? frigorífico No ele trabalha. frigorífico, todas as pessoas dentro do trabalho me atendem, por exemplo, que eu sou estrangeiro, eles ajudam bastante como serviço, não tem problema. Lá na Rússia, não. Todo esse tempo, durante os conhecimentos, eu trabalhei na oficial, sabe? Sempre carteira de trabalho. Porque lá como? Precisa ir no exército para pegar carteira de trabalho, se você é homem. Tem obrigação ir no exército durante um ano. E ele tava com medo de ir pro exército porque a gente conversava. Daí a gente tinha medo de se perder e tal. Um do Aham. outro, daí que ia fazer, né, e tal. Eu trabalhei lá em serviços gerais na Rússia, sabe? Na noite, não oficial. Eu chegou e já exército começou a me chamar. Uhum. Chama, é obrigação, né? E nós separamos, por exemplo. E depois normal. Chegamos no Brasil, aqui encontramos trabalho, não tem problema. E uma dúvida sobre a questão financeira, assim, qual é mais vantajoso de viver na Rússia ou no Brasil? Você acha que, com relação a salário, a custo de vida, qual a diferença? Lá é mais complicado ou aqui no Brasil vocês acharam? Vocês estão achando? Então, é o seguinte, eu acho que tem aspectos diferentes. Igual na Rússia, é bom hum, moradia, sabe? É bem mais barato a moradia. Eu achei, assim, pelo menos. Uhum. Ela é tudo igual e tal, é muito mais padronizado. Então, assim, um, um exemplo, assim, do que você deve gastar, assim, com moradia e tal. Não é igual aqui no Brasil, que é tipo, tem casas que são muito caras, tem casa que é muito baratinha e tal. Então, eu achei mais barato. E também questão de pensão. Aqui, pensão é mais estudante, né? Eles alugam e tal. E lá não, lá a gente alugava uma pensão e era super normal e tal. Um quarto, todo mundo usava, tipo, a cozinha, e não tinha problema com isso, Mas não. qualidade da vida aqui é melhor, sabe? Mesmo você vai no mercado, por exemplo, aqui a qualidade da produção é normal, sabe? Lá, no novo ano, nós chegamos num grande mercado, normal, responsível, compramos, responsável. Compramos uma salada e ficou ruim, nós ficamos doentes, sabe? É que, tipo, tinha um mercado também perto da nossa casa, lá, no nosso apartamento, e esse mercado tudo era fora da validade, Aham, tudo era vencido, assim. sem problema. Mas, tipo, tem coisas baratas e tal, eu acho que depende. Se você for no exército, se eu soubesse russo e tal, eu conseguisse um emprego, eu sei que daria. Mas aqui tem mais oportunidade, eu acho. As pessoas, elas ajudam mais. Mesmo para É isso, família é melhor aqui, isso. sabe? A minha família, depois que viu ele, aceitou, entendeu? Eles viram que ele era uma boa pessoa, que ele era uma boa pessoa e ajudou, assim. Mas você tem plano de voltar, de vocês voltarem para a Rússia ou de passar férias ou algo do tipo ou não? Passar férias, sim, a gente pensa daqui mais pra frente, claro, porque ele tem que Uhum. ver também, né? Os parentes que ficaram, alguns que se comunicam com a gente. Aí sim, No viagem para agora, preciso guardar dinheiro também para sim. bilhete de viagem. Preciso organizar a vida aqui também, casa, sabe? E o Aqui. idioma? Desculpa, a questão do idioma. Quanto tempo o Denis durou para aprender o português, para vocês começarem a conversar em português? Foi rápido, demorou? Como... Não demorou muito, não. Não, eu cheguei, tinha demorado talvez 1 mês eu podia aprender melhor, né? Mas, sabe, eu fiquei preguiçoso. No trabalho eu pensei, vou aprender. No pouco eu aprendi no trabalho, na Lava Jato. Depois comecei a
aprender algumas regras. Sim. Minha esposa ajuda muito, é brasileira, ela ajuda. Porque agora eu aprendo mesmo no trabalho alguma vocabulário, não sei, para ajudar um pouquinho, mas precisa aprender mais. Mais e mais e mais, porque eu não falo ainda bem, sabe? Não, fala bem. Precisar, a gente sempre precisa aprender, mas já tá falando bastante bem, Sim. entende também. E Miriam já Eu aprendi o russo também, um pouco. ia perguntar isso, já É domina russo. alguma coisa de russo, já fala alguma coisinha ou não tanto? Não, tipo, eu aprendi assim, enquanto ele ia trabalhar, eu ficava lá na pensão, né? Porque eu não podia fazer nada. Daí eu ficava, tipo, procurando palavras e tal. E tinha uma vizinha que ela ajudava também, eu conversava com ela, assim, a Valentina. Eu Daí, tinha medo de eu, por exemplo, andar na rua, não, porque lá tinha muito frio. Todos os apartamentos, todo o sistema da cidade é igual para ela. Ela pode se perder lá dentro. Então, eu vi isso. O que é isso? Apartamento aqui, outro quarteirão igual como isso o também. pior pra mim era eu andar e alguém fazer uma pergunta assim que eu não entendesse, entendeu? Daí eu ia ficar, como? Como que eu ia responder a pessoa? Você vai pensar que eu tinha problema na cabeça, porque eles não percebem que eu sou imigrante, sabe? Que eu sou estrangeira. E inglês lá, não. As pessoas não sabem inglês. Então é algo Mesmo no bem aeroporto, diferente. Em Moscou, Sim, né? em Moscou eu fazia perguntas para as pessoas, elas não sabiam que língua é essa, tipo, que é isso? Agora, você como mulher, quando chegou lá, questão de segurança, você ficou com medo, assim, você achou, chegou um pouco apreensiva e depois achou que o local era seguro, ou você acha que a Rússia está no mesmo nível de segurança do Brasil, ou lá é mais seguro? O que é que você achou de andar na rua à noite? Teve alguma experiência assim? Então, eu acho que é diferente também, outro aspecto diferente, porque lá tem mais a ver, tipo, a violência com terrorismo, né, com máfia. Aqui é mais crime de rua, é diferente. E Uhum. quando a gente chegou lá, na verdade a gente ficou 5 dias em Moscou, 4, 5 dias, não lembro, 4 talvez. 5 dias em Moscou, indo de uma estação para outra, porque a gente foi com real, sim, e aconteceu um feriado lá, era um feriado coletivo, assim, de 5 dias, Nós e como não que a gente ia trocar o podíamos dinheiro? trocar dinheiro, Sim, casa sim. de câmbio tudo fechado, as casas de câmbio do aeroporto, sim, só pegava dólar, e o que a gente vai fazer? Daí a gente ficou indo de uma estação para outra. E o que eu reparei, sempre quando você entra na estação, eles olham sua bolsa e tal, porque pode ter uma bomba lá, não sei. E teve uma estação, teve um caso que a gente tava esperando já pra ir Uhum. pra cidade dele, tinha uma bolsa jogada assim no meio da estação, e era suspeita de bomba. E todo mundo ficou olhando assim, se fosse aqui no Brasil, todo mundo saía correndo e gritando, então, bomba, bomba. Eu esta Ninguém se importou bolsa, muito. um policial chega e abre esta bolsa sem problema. Olha aquela bomba ou Ou se não. explodir, nada, normal. E ele tava brincando, sei lá, com um Sim. papelzinho assim, todo lado da bolsa e, tipo, normal. Tudo bem. Era bastante aventuras no Moscou, assim. Não, Sim, é você um pouco só. diferente. Não, a história de vocês dá pra fazer um filme, na verdade, porque foi muita Todo mundo aventura, fala, foi bem Eu um acho que filme recomendo, aventura, né? assim. romântico. E Denis, seus amigos, quando você falou assim, tô namorando uma brasileira, o que eles acham, tô casado com uma brasileira, eles ficaram assim, fazendo perguntas sobre o Brasil, eles acharam interessante, qual é a reação deles, assim, algum amigo seu? Dos meus amigos, não, eles perguntam sobre o Brasil, sobre, não assim, aspectos. Qual você perguntou? Comida, clima, por exemplo. Eles começaram a ser interessados com o Brasil, sabe? Porque ninguém sabia mesmo sobre o Brasil. E agora eu falei tudo, verdade, sobre o Brasil. Tem, né? Tem aquela noção, tipo, do Brasil, mas é bem Uhum. estereotipada, sabe? Eles mesmos já perguntam o preço da valor da bilhete de viagem para o É. Brasil agora. Uhum, Era aquela coisa também. Tipo, eu andava na rua, as pessoas, teve uma mulher que ela perguntou, ela é inglesa? Aí ele falou, não, ela é brasileira. Ela ficou olhando assim, nossa, brasileira, tipo, é diferente. Eles têm aquele estereótipo totalmente diferente do Brasil. Que existe só um tipo de pessoa, e não, são diversidades e tal. Que assim uhum. todos são negros, que Sim, tem macaco na rua. sim, tipo montanhas, ou são índios ou negros, é bem essa. Ou você Meus mora no Rio de Janeiro, ou você mora, sei lá, na favela ou no meio do mato, na Amazônia. É essa ideia mesmo.
como da Rússia. O pessoal aqui acha que todo Né? mundo tem um urso no quintal, todo mundo bebe Bebe vodka. demais, Meu aham. criado no trabalho sempre fala sobre o copo da vodka. Oh, vamos beber copo da vodka? Mas isso não é Brincadeira. bem estereótipo, não. Um pouco de verdade, assim. Por exemplo, Bebe. eu sou contra estes estereótipos porque eu vejo tudo dentro, né? E o Brasil é muito bom organizado país, e pessoas, educação das pessoas diferentes, sabe? Por causa disso, a qualidade da vida é melhor. E você, Denis, você não, se não quiser responder, não precisa, mas você fumava ou bebia ou nunca gostou assim? Não, talvez, sabe, só no feriados podia ser, sabe? Vodka, ou não? Tolca, só no feriados, não mais. Não, gostei isso, mas gosto de esporte, porque lá na minha cidade esporte é muito popular também, sabe? E aqui também, eu gosto de esporte sempre. Eu notei que no Brasil pessoas são muito saudáveis, assim, não bebem muito. Talvez, Bebe sim, mas bebe cerveja, é talvez diferente, né? cerveja só, assim, coisas, não sei. É porque assim, aqui essas pessoas elas são religiosas e elas não bebem mesmo. Porque minha família ela é protestante e ela não bebe, sabe? Só meu pai, assim, bebe cerveja. Mas Mas a maioria não bebe. E para mim lá era eles pouquinho bebem. pouquinho diferente, que no feriado as pessoas não bebem, porque geralmente na Rússia. Sim, não importa se você é muçulmano, a família dele é muçulmana. Uhum, Eles bebem e não importa isso. uhum. Tipo, E a questão, você entrou no assunto de religião, a questão religiosa, assim, toda a família muçulmana, tipo, você também seguia ou não? Minha, Sua família, no caso. minha família é muçulmana. Eu sou também, mas sabe, eu tenho minha filosofia, não sou assim ortodoxo muçulmano. Sim. É conectado com a etnia da minha família, tártaros, sabe? a avó dele, ela não bebia, é verdade. A avó dele era, ela seguia certinho, Sempre assim. ela Ela fez usava oração véu e também, tal. assim. Você fala tártaro? Não tem a língua tártara também? Ou não? A língua tártara, se você fala. Não, não falo, muito diferente para mim. Que Eu eu, tentei aprender, mas Sabe uma outra palavra, né? Abi, não, malha. assim, palavras, por exemplo, como eu chamo minha avó, alguma coisa, sabe? acho muito bonita a língua tártara. Tem uma cantora, não sei se você conhece, Elmira Calmolina, acho que é assim o Ah, nome dela. certo. E ela é Eu Parece tártara. um pouco também. árabe, né? Misturado, assim. Sim, Uhum. sim. E ela é morena, a pele é diferente, é mais escura. É uma beleza diferente, assim. O pessoal dessa região. Em Kazan tem bastante, eu acho, né? Também pessoal tártaro. Ela Sim. descobriu mesmo que dentro da Rússia tem quantas nacionalidades, etnias? Nossa, são vários. Não lembro. 200 200, acho que é etnias 200, é. diferentes. Por exemplo, se acho que existe algum estereotipo da Rússia, do russo, como loiro, pessoal, mas não, muito A morenos, maioria era moreno da cidade dele, porque é perto asiáticos. de Kazan, igual você falou, é perto de Kazan. Uhum, Então, muitas pessoas morenas mesmo. Cabelos escuros, olhos escuros. uhum. Diferente. Sim, tem o pessoal que acompanha o canal às vezes fala pra mim, Kaique, a Rússia é um país que não tem mistura, o pessoal é louro e tal. Eu digo, não, você que se engana, a Rússia talvez seja pior até que o Brasil. Pior são, bom, né? Assim, Uhum. mas tem muita gente. Você chega em Tomsk, por ali já na Sibéria, você tem gente com cara de chinês, de Sim, oriental, aquele pessoal da Chile? ele Mongólia. tem parentes que parecem chinês, né? Não Tipo, lembro, a não sua lembro. sobrinha parece, ela é bem O olho coisa. esticadinho. Tem nativos lá mesmo. Eu vi nativos aqui, muito interessantes também. Guardam tradições deles, né? Lá na Rússia tem também, mas lá eles existem na região frio. É pouquinho roupa e tradições Uhum. diferentes, mas etnia sobre perfeições do rosto, é tudo igual. Mas então, tipo, tártaros, eles são de duas origens, né? Tipo, diferentes. A primeira, eles vieram, tipo, da Mongólia, Tem né? mesmo E da três. segunda veio dos turcomanos. E a Uhum. família dele é turcomana. Só que são pessoas, eles parecem turcos mesmo. Não parecem assim, não tem Mas esse minha estereótipo avó, de por louro. exemplo, é É tártar russa. pura, né? Mas ela tem olhos Sim, claro, mas azuis. os turcos têm turcos que são assim, né? Tipo, olhos Sim. azuis e tal. E como essa relação na Rússia tem algum problema? Por exemplo, se o pessoal tártaro vai para Moscou ou outra cidade, os russos têm um pouquinho de problema com isso, ou é que nem no Brasil? Porque no Brasil, por exemplo, a pessoa é loura,
é casada com negro, o índio é casada com ruivo, e a gente aqui trata isso normal, né? Pouco também pela história do país, né? Que vieram aqui negros, índios já estavam, os portugueses, então a gente já está acostumado. Na Rússia tem esse problema de etnia ou não? Geralmente eu não notei este problema, mas pode ser, depende da família já, por exemplo. Onde, na vila da minha avó, onde eu trabalhei uma vez, lá tinha uma pessoa, ele é tártaro. E a família dele, por exemplo, eles radical, não gostam uma nacionalidade, outro, chama Chuvash. Eles não gostam, e acabou. Mas, por exemplo, eu vi muitas pessoas russos, casados com tártaros, sabe? Não tem assim problema Eles têm mais muito. problemas com Cazaquistão, né, do Caucásia. Chechênia, né, também. Sim, Aham. Caucásia. Aí sim. Mas o tártaro não, acho que os tártaros eles estão há muito tempo lá, então tem mais assim essa aceitação, tolerância. Mas não posso negar que existe bastante racismo lá na Sim, Rússia, por preconceito exemplo. também. E até no Brasil, apesar da mistura, também tem, assim, não nessa Ah, mas é um intensidade, pouco mas melhor, sim. É não, melhor. Aqui, sinceramente, não notei racismo. Assim, não Tem, tem, assim, né? casos assim bem isolados, digamos assim. E sobre. Uhum. Eu não cheguei a perguntar sobre a Praça Vermelha. Você chegou a visitar a Praça Vermelha? Chegou O que você achou da Catedral de São Ah, eu acho Basílio? lindo. Eu acho bem mais bonito o Cristo Redentor, na minha opinião. O Eu, che- Kremlin é muito lindo. nós chegamos juntos, ou ambos. Chegamos primeira vez na vida. Sim. Eu vi o Lenin, por exemplo, eu vi também. Isso pra mim é muito interessante, porque eu faço ciências sociais, sabe? Uhum. Sociologia e tal. A gente estuda muito Revolução Russa, comunismo, e ver o Lenin pra mim foi muito importante em super, assim, Lá um momento histórico e tal. Legal. vimos bastante estrangeiros da China. Eles gostam, né, assim, coisa do comunismo, né? Sim. E outra coisa, as igrejas ortodoxas são muito lindas. Tipo, tanto em Moscou quanto na cidade dele, são muito lindas. E eu ficava, tipo, admirada, assim, a arquitetura russa é muito bonita. E me falaram que uma pessoa falou assim pra mim, Kaique, a Catedral de São Basílio, você vê nas fotos, ela é bonita, mas pessoalmente ela é mais do que aquilo das fotos. Diz que parece que foi terminada de ser pintada, a aparência que dá de tão perfeitinha que é. Ela é linda. E ela é toda diferente, porque é colorida e tal, e você fica, nossa. Teve algum lugar que você ficou apaixonado, assim, que você disse, não, esse lugar é perfeito, assim, ou uma paisagem, ou da cidade dele mesmo, assim, foi o que você mais gostou? Ah, é que eu achei mesmo diferente foram as igrejas ortodoxas. Porque eu tava numa cidade que ela tinha bem traço soviético, sabe? E era tudo muito parecido. As casas, elas tinham um padrão, eram apartamentos, tipo, super grandes, prédios super grandes, e eram tudo cinzas ou azuis, assim. Eu lembro que ele falava, ó, esse prédio é diferente, mas era um azul acinzentado. Diferente porque azul acinzentado não é cinza. Mas era tudo muito igual, e tipo a natureza, porque eu cheguei no inverno, então a natureza ela tava bem assim, ressecada Uhum. e tal. Eu vi o Rio lá Ah, o Rio Rio Volga, Volga. Grande, bastante, sim, mas tava Rio, congelado, então não deu praia. assim. Por exemplo, praia aqui no Brasil, eu posso chamar praia. Lá na Rússia, praia é alguma costa da areia, sabe? Como suja. Você gostou da praia aqui no Brasil? Eu não fui Ainda não ainda, nós foi. vamos depois, né? Mas eu vi bastante Mas o vídeo. clima, você gostou? Aqui no Brasil eu gostei realmente. Mas do mundo, da clima no Brasil, eu gosto de chuva, realmente forte aqui. Uma simples chuva do Brasil parece uma. Como se um hurricane. Uma. Não sei. Apocalipse Terremoto, para a Rússia, realmente. Porque aqui cada gota tsunami, sei lá. bate forte, realmente. Vento. Ontem eu cheguei depois do trabalho, meu Deus, eu pensei, não eu chego normal, porque raio forte, assim. Úmido. O calor também, sabe? Todo diferente. E qual lugar você achou mais interessante do Brasil? Que você achou mais bonito, assim? Ou cidade, ou alguma paisagem, assim? Teve algum lugar especial que você ficou admirado? Eu gostei várias coisas. Natureza, claro que eu gostei. Nas cidades, eu gostei destes monumentos, por exemplo, bastante tem aqui. Nós estamos em Rolândia, na Rolândia. Aqui tem bastante monumentos da Roland. É arquitetura alemã, por exemplo. Eles guardam tudo isso. Parece um
Tradição, É que a tradição. minha cidade fica no Paraná e ela foi assim, fundada por alemães na Segunda Guerra Uhum. Mundial, depois no final. Então, Oktoberfest, por exemplo, sim, eles... tem. É bastante feriado isso aqui, interessante. Quando muitas pessoas ficam juntos, por exemplo, conversam. Assim, o espírito da alegria, sabe? É interessante. Lá na Rússia é diferente, um A pouquinho. primeira coisa assim que ele achou interessante foi a Terra Vermelha. Tipo, a nossa primeira foto Uhum. foi na Terra Vermelha e tinha um passarinho do Angry Birds Eu perguntei que perto e isso, por tal, é que terra diferente. vermelha? Algum problema aqui? Ou que não? Sim, aqui é É, tudo e colorido, agora natureza e tal. eu vejo terra vermelha, é, sabe, mais colorido, eu tendo agora. É muito forte terra, mesmo quando você vê, não sei, algumas plantas, é tudo forte. A terra é preta, por exemplo, se eu vou ficar agora na Rússia como terra preta, eu vou sentir estranho, porque que isso, terra preta. São de países diferentes, né? Um país de natureza e Uhum, tal, outro mais de arquitetura, assim, histórico. uhum. É, pra gente encerrar, foi muito boa, tá muito boa a conversa, mas até pra não tomar tanto tempo mais de vocês, eu queria assim dizer o que vocês têm, qual conselhos vocês dariam pra alguém que tá gostando de tá, passou pelo que vocês estão passando, de gostar de uma russa ou de gostar de um russo, né, no caso das mulheres. Qual conselho vocês dariam assim, tendo em base da experiência que vocês passaram? Ah, eu daria o conselho que a pessoa ela tem que ter certeza dos sentimentos, primeiro, né? Eu vou usar um pouco do clichê. Tem que ter um pouco de certeza dos sentimentos, tem que conhecer o outro, não é assim também. Todo mundo me chama de louca, mas eu pesquisei bastante. Eu tinha as informações dele, eu tinha documentos e tal. Eu já tinha visto o irmão, já tinha visto a família, assim, mesmo que por. Eu falei, você é louco, por que você foi na Rússia? Eu podia Mas ser eu uma sabia. pessoa ruim, por exemplo. Como você podia? Eu... Eu sou muito grato, sabe? Ela é minha heroína, porque foi primeiro. É... Mas eu é louco, realmente. Eu... Não, mas não foi assim também. Tipo, eu pesquisei muito. A gente conversou durante 10 meses e eram todos os dias. A gente conversava durante 4, 5 horas seguidas. Quebrei Eu três tava na celulares, né? universidade e eu conversava com ele. Então era muito assim, Uhum. sabe? A gente teve vários problemas e lutamos, é uma E lutaram situação. junto. Isso que você tá falando é muito importante, até pra quem tá assistindo a história de vocês, que não foram 10 dias e um mês. Foi Não, 10 foram. meses, horas de conversa. Dá pra você traçar um perfil de uma pessoa, dá pra você ir percebendo. Até porque se ele fosse uma pessoa que tivesse mal intencionada, ele não ia gastar 10 meses podendo chegar pra outra pessoa e tentar algo mais rápido. Então você viu que era algo sério. Sim, e sem falar que, tipo, os pais dele, como a gente falou no começo do vídeo, foram contra, e mesmo assim ele lutou, então ele provou, ele saiu do, tipo, ele largou a universidade, foi trabalhar, porque os pais dele não me aceitavam. Então, como assim? Como uma pessoa ia fazer isso? Uhum. Não sei, não tem como. Então você tem que ter certeza, e se você tem certeza, o outro demonstra amor também, porque as pessoas falam, ah, você foi atrás do seu marido. Não foi bem assim. Tinha problemas com o exército, tinha problemas com os pais, e pra mim foi um pouco foi bem mais fácil, na verdade. Uhum. Então, eu saí daqui, fui pra lá, porque eu tinha certeza do amor dele por mim também, sabe? Esse que é o mais importante. É verdade. Muito bonito. Ó. Desejo pra vocês muita felicidade. Deus abençoe demais vocês Caraca. e até estarem o resto da vida juntos, felizes. Desejo tudo de bom mesmo. E muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo para conversar comigo e compartilhar essa experiência com o canal também. Obrigada Obrigado a pra você você também. também. Tinha prazer. Prazer também.